Todos os anos, cerca de 70% do agronegócio do Brasil é transportado pelo Porto de Paranaguá. Hoje, o porto é um dos principais exportadores de produtos agrícolas. Em 2010, o valor gerado pelas exportações de mercadorias foi de 14 bilhões de dólares. Mas, nos últimos 5 anos, o Porto de Paranaguá sobreviveu quase sem nenhum investimento em infraestrutura. Por conta disso, muitos navios precisaram usar portos de outros estados, como o de Itajaí e de Santos. Nesse tempo, o Porto de Paranaguá reduziu as exportações e deixou de receber cerca de 30 bilhões de dólares só em tarifas de soja. A falta de dragagem do Canal da Galheta, que dá acesso à área de atracação, é um dos maiores problemas de infraestrutura. Faz pelo menos alguns 3 ou 4 anos que eu não vejo na movimentação diária de navios no Porto de Paranaguá algum navio sair com 50 mil toneladas. Porque se você carregar um navio com 60 mil toneladas hoje lá em Paranaguá, ele não arrisca não poder sair do porto. Por quê? Porque nos berços, a profundidade dos berços de atracação não comporta essa carga. O navio senta no fundo e não sai mais. Então o navio sai com menos do que poderia sair, mas o preço do frete é o mesmo. Outros problemas que refletem diretamente no porto são os gargalos da infraestrutura ferroviária. Hoje, 30% do transporte de cargas do estado é feito por ferrovias, antigas e precárias. São trechos importantes que ligam diversas áreas do estado a Paranaguá e que há anos não recebem revitalizações. Essa situação gera prejuízos para a indústria do estado. Não adianta você ter um porto maravilhoso que funcione super bem se você não tem como chegar nele, né? Então nós temos hoje um gargalo seríssimo na questão ferroviária. O que nós precisamos é inverter, conforme nos países desenvolvidos temos 30% por caminhão e 70% por ferrovia. Esse é o terceiro maior porto marítimo brasileiro. Por aqui passam 81% das exportações paranaenses. A movimentação de cargas chega a 38 milhões de toneladas por ano. A expectativa com a nova administração é que, com os investimentos recentemente anunciados pelo governador Beto Richa, a movimentação aumente em 60%, passando para 60 milhões de toneladas por ano. A previsão é que nos próximos 4 anos, R$1 bilhão sejam investidos no Porto de Paranaguá. No próximo mês, os 20 berços de atracação existentes devem receber obras de emergência. E a dragagem da bacia de evolução, onde os navios fazem manobras e são ancorados, também deve ser feita junto com a manutenção do canal. O projeto, que ainda pode ser modificado, prevê a construção de mais 12 berços de atracação, e ainda deverá ser construído um terminal de passageiros. Com as obras e revitalizações previstas, a indústria deverá voltar a ser beneficiada com o porto. A expectativa do setor industrial é de mais qualidade e agilidade nas operações. É o que nós chamamos de política das portas abertas. Nós vamos receber todos os importadores que quiserem operar com o porto, todos os exportadores, e vamos viabilizar ao máximo as suas operações no nosso porto. A partir do dia 1º de janeiro, tanto o governo federal quanto o estadual mudam, assim como as políticas empregadas nas administrações. Como isso vai afetar os diferentes setores da indústria? É o que você acompanha agora na reportagem. O ano de 2011 começará com uma mulher na presidência da República. Dilma Rousseff assume o governo federal com vários desafios a serem vencidos em diversos setores da indústria. Mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento, equacionar os gastos públicos, as importações, investir em inovação tecnológica e reduzir a carga tributária e os juros fazem parte da demanda. No Paraná, Beto Richa assume o governo do estado com desafios que englobam melhoria da administração de empresas estatais, a criação de um modelo de gestão baseado em metas e diversas obras de infraestrutura. O setor da construção civil, por exemplo, espera ter melhor relacionamento com o governo. Na esfera do estado do Paraná, nós esperamos a retomada da infraestrutura do estado, de investimentos em infraestrutura, que o estado vem carecendo desse tipo de investimento, e esperamos também um melhor relacionamento com o governador eleito, para que possamos sugerir aí, principalmente, processos de desburocratização no estado.
Na visão da classe empresarial, o investimento em infraestrutura precisa ser imediato, já que os problemas nessa área são muitos. Olha, devido ao fato de que o Estado do Paraná ficou muito tempo sem grandes investimentos em infraestrutura, é difícil dizer o que é mais prioritário e menos prioritário em relação aos planos colocados no PELT, nesse Plano Estadual de Logística e Transporte. A FIEP está preparada para oferecer tanto ao governador Beto Richa quanto à presidente Dilma Rousseff uma plataforma de iniciativas que vão concorrer para proporcionar um desenvolvimento sustentável ao nosso Estado e à nossa indústria. Outro ponto fundamental para o avanço da indústria do Estado está focado na agricultura. No setor de produtos básicos, como trigo, soja e milho em grãos, nós temos uma tributação a nível de 11%. Quer dizer, em produtos básicos é inconcebível você ter uma tributação dessa natureza. Para as micro e pequenas empresas do Paraná, a expectativa com os novos governos gira em torno da redução da carga tributária. As empresas do Simples Nacional, no Brasil, o recolhimento do Simples é apenas 2,2% de todo o ICMS recolhido pelos estados. Mas os problemas com a carga tributária são inúmeros e as ações precisam ir além da simples redução de impostos. Na verdade, o Estado brasileiro gasta demais. Imaginar redução de carga tributária com esse Estado montado com essa estrutura de gastos, para mim chega a ser ingenuidade. Aliás, é o inverso. Eu acredito que a carga tributária vai aumentar. Já estão falando na CPMF. Os problemas nos aeroportos brasileiros têm sido cada vez mais frequentes nos últimos anos. E no Paraná não é diferente. E a falta de investimento prejudica ainda mais a situação. No último capítulo da série de infraestrutura nos transportes, vamos falar sobre os aeroportos. O Paraná é o quarto estado do país em infraestrutura aeroportuária. Dos 40 aeroportos do estado, 36 são administrados pelas prefeituras dos municípios onde estão instalados e 4 são operados pela Infraero. É o caso do Aeroporto Internacional Afonso Pena, que registra por ano cerca de 80 mil pousos e decolagens e por onde passam 5 milhões de passageiros. Apesar disso, apenas 4% das exportações paranaenses passam pelo terminal, um número considerado baixo pela indústria. Hoje, os 2.200 metros de pistas existentes não são suficientes para receber aviões de grande porte com grande volume de cargas. Por causa dessa pouca capacidade do terminal, boa parte das exportações que poderia embarcar aqui vai para outros aeroportos. E quase tudo que é importado para o Paraná vem de São Paulo por rodovias. Uma das principais reivindicações dos empresários no que se refere ao transporte no aeroporto Afonso Pena é a construção da terceira pista. Essa seria uma das prioridades nesse momento para o desenvolvimento do setor. Nós estamos ilhados por São Paulo, que tem pista de 3.400, 3.500, 4.000. Santa Catarina, que foi mais rápida e os governos mais espertos do que nós. É o futuro do Paraná que precisa esse desenvolvimento. Um estudo feito pelo Conselho Temático de Infraestrutura da FIEP mostra que a ampliação do aeroporto poderia diminuir os custos do transporte e também a distância percorrida nas rodovias. Dessa maneira, as importações e exportações aumentariam, atraindo novos investidores para a região. Tentamos por 8 anos, 9 anos, 10 anos trazer dinheiro para que se fizesse a terceira pista. O dinheiro veio, mas o governo não procurou e o dinheiro acabou indo para outros lugares. O governo federal, através do Plano de Aceleração do Crescimento, destinou cerca de 80 milhões de reais para as obras de ampliação do Afonso Pena. Os projetos e estudos de impacto ambiental feitos pela Infraero estão prontos. A FIEP colaborou com a elaboração do atual plano diretor do aeroporto. Para que a gente possa executar esses projetos, nós precisamos ainda de uma área complementar à área que nós já dispomos, para que a gente que seja decretada como utilidade pública e para fins de desapropriação. O projeto prevê também a modernização dos equipamentos que auxiliam em pousos e decolagens,
a ampliação do tamanho do terminal de cargas e do saguão e um novo estacionamento 2 vezes maior que o existente. Algumas obras já começaram e tudo deve custar 350 milhões de reais. Nós já estamos executando uma obra de ampliação do nosso terminal de logística de cargas, que serve para atender as exportações e importações de produtos. E é sobre essa expectativa em relação aos novos governos que eu converso agora com o economista e professor da Universidade Positivo, Wilhelm Meiners. Muito obrigada pela sua participação, professor. Daiana, muito obrigado. Eu que agradeço ao programa Por Dentro da Indústria o convite formulado. Ok. Agora, em relação à campanha eleitoral, durante todo o período da campanha eleitoral, a FIEP, em nome dos empresários do setor industrial, elencou alguns compromissos que devem ser assumidos pelo próximo governo. Além da reforma tributária, também a redução rápida da taxa de juros, uma política cambial que favoreça a competitividade. O senhor acha que essa expectativa vai ser realmente atendida? Essas medidas serão tomadas? É possível? Essas medidas dependem de uma consistência macroeconômica nova, né? À medida que você fez uma política de combate à inflação baseada em juros mais elevados, isso favorece um câmbio valorizado, isso demanda você reconstruir todo um processo de gestão financeira no país com juros mais reduzidos. Juros mais reduzidos podem permitir uma redução de impostos porque reduz uma grande despesa, um grande percentual de despesa do governo, que é com pagamento de juros da dívida interna. Isso representa cerca de 3 a 4% do PIB brasileiro, que é a transferência de recursos do governo federal, estadual, municipal aos bancos. Agora, uma das principais reclamações, também um dos principais problemas do setor industrial é em relação ao imposto, né? Recentemente, a FIEP também lançou uma campanha para alertar a população em relação à quantidade de impostos que o consumidor, o contribuinte, paga mensalmente. O senhor acredita que é possível uma reforma tributária?